Bom, então agora vamos conhecer o editor propriamente dito, tá? Eu vou aqui na minha instalação, que é com modelo, que vai ficar até mais fácil de explicar, porque já tem elementos prontos. Então aqui eu vou pegar Home, vamos editar com Oxygen, e aí ele vai começar a abrir o editor. Ele está bem mais rápido do que as versões anteriores, tá? Ele está abrindo mais rapidinho. Bom, aqui está ele, tá? Esse aqui é a cara do editor. Ele é composto basicamente de três partes, tá? Essa parte aqui, onde vai ter as propriedades, essa parte aqui da estrutura, e a estrutura eu clicando aqui ela abre, ela vai me aparecer aqui todas as seções e os elementos do meu site. A gente vai ver isso com muito mais atenção, mas, por exemplo, agora eu acabei de clicar num título e aqui já vai me aparecer todas as propriedades que eu posso editar desse título. A gente vai ver isso com mais atenção daqui a pouco. Tá? Mas só para se entender, aqui está a estrutura, aqui está a parte das propriedades de cada elemento e aqui está a minha área de trabalho. Tá? E aqui são os comandos mais gerais dele. E nessa partezinha aqui está os tamanhos de telas que ele tem, que no momento ele te dá 5 tamanhos de tela para te ver como é que vai ficando a edição. Tá? A gente vai ver também isso com mais atenção. Bom, aqui, se eu clicar aqui, ele volta para a coisa anterior que eu estava editando, aqui ele vai para frente, aqui ele abre e fecha a estrutura. Aqui ele aparece o meu histórico. E se tu te recorda do vídeo anterior, a gente programou ele para ter no máximo aqui 50 edições do meu histórico, que é um número bem razoável, né? Bom, aqui estão as minhas configurações, né? Aqui da página, aqui do editor, e aqui são as minhas configurações globais do estilo do site inteiro. A gente vai ver isso mais tarde. Aqui eu abro para criar folhas de estilo CSS. Então, por exemplo, aqui já tem uma que é desse modelo, né? Que já está pré-determinada, já para mim ir colocando aqui coisas. Aqui são os meus seletores que já estão, olha só, nesse modelo aqui, quando eu importei ele já me importa várias classes, que são esses seletores, né, deste modelo aqui. Na minha aqui instalação em branco, se eu for aqui, ó, e for ver, bom, tem a nossa página home, né? Aqui ele vai abrir, talvez ele tenha alguma coisinha, porque eu estava brincando com ele antes. Mas se eu clicar aqui, ó, eu já estava brincando com algumas coisinhas, então ele tem já 4 classes aqui que eu tinha colocado. Mas não tem aquela tripa toda que tem esse aqui, né? São bastante classes que ele já me importa junto com esse modelo aqui, porque se eu clicar nesse elemento, ele já vai me aparecer aqui uma classe, e essa classe ela vai estar por aqui. Tá? Agora, aqui, ó. Tá? Isso a gente vai ver também mais tarde, como é que a gente insere as classes e tal. Agora é só uma visão geral. E aqui o botão para salvar, que é a coisa mais importante, né? A gente tem que estar fazendo, tem que estar salvando, para evitar de perder qualquer coisa. Então, aqui, basicamente, quando a gente está editando com Oxygen, a gente vai estar com essa
abinha aqui selecionada, que é a estrutura do site, que aqui a gente vai vendo todos os elementos que a gente vai agregando. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu hero, que é essa parte aqui primeira, né? Ela é composta por um título, um textinho, e aqui no hero eu tenho essa imagem aqui de fundo também. Então, essa aqui é uma partezinha, uma section do meu site. Assim eu vou ter todas as outras, né? Então, cada elemento que eu for adicionando aqui, ele vai me entrando. Quer ver uma coisa? Aqui na minha em branco, eu não tenho nada, né? Daí, por exemplo, se eu clico aqui e coloco uma section, ó, ele já me coloca aqui. Daí aqui dentro, vamos colocar uma div. Daí essa div vai estar dentro da minha seção. Daí vamos criar aqui na div, vamos colocar aqui, por exemplo, um título, daí vamos colocar um texto, vamos colocar, sei lá, um botão, vamos colocar um ícone, tá? Ó, tudo aqui, ó, ele vai me entrando dentro dessa div. Então, qual é o esquema aqui? Eu tenho que pegar e selecionar. Por exemplo, se eu seleciono aqui na minha section e vou adicionar um elemento, ele vai me colocar aqui fora da minha div. Eu tenho a minha div e tenho o meu texto. Não dá para ver agora, mas eu vou colocar um fundo aqui na minha div só para ficar mais visível. Ó. Tudo que tem esse fundo cinza aqui é a minha div. E aqui o meu texto, ele está dentro da seção, mas está fora da div. Vamos clicar aqui na div e vamos colocar outras coisas. Vamos colocar aqui, por exemplo, um outro ícone. Pumba, ele vai me entrar aqui dentro, ó, tá? Deixa esse fundo aqui, ele tá um pouco forte, tá? Mas ele vai me entrando dentro aqui. Então, quando eu quero, é isso que eu tenho que, logo no início, quando a gente está aprendendo, pode ser que a gente meio que se atrapalhe. Mas se eu quero colocar um elemento dentro da minha seção, eu tenho que clicar na minha seção. Se eu quero dentro da minha div, eu vou colocar dentro da minha div. Mas isso a gente vai ver também na prática. Pega o jeito rapidinho, é bem, bem facinho de ver, tá? Bom, mas o que eu queria mostrar é isso, né? Aqui eu tenho a minha estrutura, aqui eu tenho as minhas propriedades dos meus elementos, aqui eu tenho as minhas telas, tamanhos de telas ou breakpoints. E aqui eu tenho os comandos mais gerais do editor. E é assim que funciona o editor. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai começar a ver todos os elementos básicos dele aqui, depois os outros, a gente vai dar uma passada aqui por esses elementos mais gerais para começar a se familiarizar com esse builder.